Bom dia a todos, então, e a todas. Eu sou Jéssica, eu sou orientanda da Prof. Josi do PPG 100 da UEPG. Iniciei esse ano, né, o mestrado, e o tema da minha pesquisa vai ser a representação em perspectiva como contribuição para o ensino de geometria. E a Prof. me pediu, então, para fazer uma apresentação, né, sobre o levantamento bibliográfico, e até eu estava comentando com ela que eu conheci mesmo, de fato, como que se faz um levantamento bibliográfico, para que se faz, esse ano, porque no curso de licenciatura em matemática, nós não fazemos um TCC, não é necessário realizar um TCC, então essa parte mesmo de pesquisa a gente não tem tanto contato. Então eu aprendi como fazer o porquê fazer esse ano mesmo. Eu vou tentar apresentar aqui a minha tela, agora há pouco deu certo, vamos ver se vai dar certo de novo. Aí vocês só me avisam se estão conseguindo ver certinho. Só um pouquinho. O meu áudio tá ok, tá todo mundo conseguindo me ouvir bem. Isso, tá? E a gente tá vendo, certinho. Beleza. Então, eu montei uma apresentação bem simples, assim, né? E tentei ser o mais didática, digamos, possível, para colocar como que é o que é o levantamento bibliográfico e como que se faz. Então, levantamento bibliográfico por quê? Então, ele é utilizado para realizar uma investigação do que se conhece sobre determinado assunto a partir de pesquisas realizadas em uma determinada ou em uma área, né, ou em diversas áreas. E ele serve para apontar o porquê minha pesquisa é importante, ou seja, quais as lacunas que existem e que eu posso preencher em relação ao tema da minha pesquisa. Como realizar a busca, né? Como fazer esse levantamento? O primeiro passo é definir um tema de pesquisa para delimitar essa busca. Definir um tema ou até mesmo um título referente ao assunto que se quer pesquisar é importante para delinear as palavras-chave, os descritores que você vai utilizar no seu levantamento bibliográfico. Então, o primeiro passo seria escolher, né, e definir o tema, um tema bem delimitado, não muito amplo. E a partir desse tema, como eu já falei, consegue-se definir os descritores, né, as palavras-chave que auxiliarão a encontrar trabalhos relacionados com o assunto da pesquisa, para você obter, né, as pesquisas que já tem naquela área e o que aquelas pesquisas estão falando sobre o assunto. Então, como exemplo aqui, eu coloquei os descritores que eu utilizei a partir do meu tema. Então, eu utilizei representação em perspectiva, matemática, arte, ensino e geometria. Eu acredito que não tenha uma quantidade de descritores, assim, que seja ideal. Não sei se, de repente, a prof pode falar um pouquinho depois, prof. Josi, mas eu defini esses descritores porque, para mim, eles definiam e delimitavam bem o meu tema da pesquisa. Então, aonde que se realiza essa busca, né? Onde que você vai procurar esses trabalhos? Nas bases de dados, né? O que são essas bases de dados? Elas existem, na verdade, várias possibilidades de pesquisa, né? E você pode buscar, ela pode ser realizada, procurar esses trabalhos nas bibliotecas virtuais, nas revistas específicas, nas bases de teses e dissertações, na base de artigos científicos, sites de eventos, né? Eu coloquei aqui alguns que foi também os que eu utilizei. Então, eu pesquisei trabalhos no Google Acadêmico, no portal de periódicos da CAPES, na Cielo, na Microsoft Academic e na BDTD. Aí eu vou explicar nos próximos slides aqui, eu coloco cada um e como acessar, como pesquisar nessas bases de dados. Então, o Google Acadêmico. Na disciplina de fundamentos metodológicos que eu tive esse ano, a prof colocou que o primeiro lugar que você deve pesquisar é no Google Acadêmico, porque ele é uma plataforma, né, ele tem uma quantidade de dados bem grande, então ele permite uma busca ampla e apresenta grande quantidade de trabalhos, e a partir do Google Acadêmico é que você pode definir realmente os escritores, se aqueles escritores que você colocou, quando você pesquisa, aparecem trabalhos que te interessam ou não,
e, por exemplo, como eu falei, né, ele tem uma grande quantidade de trabalhos, porque aqui eu utilizei como descritores para, por exemplo, perspectiva, geometria e ensino. E com esses descritores aparecem aproximadamente ali 76.700 resultados. Então, são muitos trabalhos com esses descritores aqui. E seria inviável, né, ler todos, nem que seja só o título ali, é demandar muito tempo para ler e para ver se tem ou não relação com o que você deseja pesquisar, com o que você está procurando. E aí, então, você vem nessas 3 barrinhas aqui do canto superior esquerdo, em que você pode colocar na busca avançada para refinar esses resultados, para que você consiga ter os resultados que são pertinentes para o que você está procurando. Aí aqui eu coloquei só, né, o link do Google, e aí eu coloquei o recorte, então, daquela pesquisa avançada ali, naquelas 3 barrinhas ali, então aparece essa outra aba, essa outra página aqui, em que você pode encontrar artigos com todas as palavras, né, nesse caso aqui os escritores que eu utilizei, com uma frase exata, com no mínimo uma das palavras, aí você pode colocar qual das palavras, sem nenhuma, né, sem as palavras, aonde as pesquisas ocorrem. Então, na minha busca, eu coloquei que eu queria essas palavras no título do artigo. De repente, você pode também procurar artigos com autoria já determinada, os publicados, né, as revistas que você quer, e o tempo. Depois que eu refinei essa busca, eu coloquei só esses escritores no título, a gente pode perceber aqui, acho que ficou até um pouquinho pequena a letra, que refinou aquela minha busca, que eram de 76.700 trabalhos, para 33 resultados, e que apresentam esses descritores no título, né? Então, tem a perspectiva, a geometria e o ensino no título dos trabalhos, e aí é mais viável, fica mais fácil de selecionar ou não os trabalhos, né? Então, eu coloquei que aqui é um recorte dessa página, dessa parte do Google Acadêmico. Iniciando, então, essa busca no Google, já consegue definir se aqueles, como eu já falei, né, se aqueles descritores são ou não pertinentes. De repente, escolhe-se um descritor que, na hora da busca, aparecem coisas totalmente diferentes do que você pretende pesquisar. Outra base de dados que geralmente é muito utilizada é o portal de periódicos da CAPES. E esse portal, ele é possível fazer um cadastro nele. Então, tem aqui essa aba do acesso via CAF, que é a Comunidade Acadêmica Federada, onde você pode colocar a sua instituição de ensino, e depois você faz um cadastro com um RA e formula uma senha ali, e aí você tem acesso ao periódico da CAPES. Não é também obrigatório fazer esse cadastro com a instituição. É possível fazer um cadastro só sendo uma área particular, né? Que você não associa, não referencia à universidade. Porém, tem algumas coisas que aí você não consegue acessar no portal de periódicos da CAPES. Nesse portal, é possível fazer uma busca por assunto, por periódico, por base de livro, por buscar uma base de outro tipo de base, né, como, por exemplo, a Microsoft Academic, que tem como fazer a busca aqui pelo periódicos da CAPES. Quando você vai buscar por assunto, por exemplo, tem como também refinar a sua busca lá pela busca avançada, e o portal da CAPES, ele oferece alguns cursos online, e que, para capacitação, para o aperfeiçoamento mesmo, para entender como que essa base de dados, como que funciona, como que você realiza a busca por trabalhos, como que você faz uma busca por assunto ou por periódico, explica bem certinho como que funciona esse portal aqui de periódicos. Sempre tem cursos, eu já fiz alguns, para entender e para aprender como que pesquisa nessa base de dados. Outra base é a Microsoft Academic, né, que eu utilizei aqui como exemplo os escritores em inglês. Até a Prof. Josi me falou isso no início, né, que é interessante você também pesquisar de escritores em inglês, porque, de repente, você está pesquisando só em português e não encontra muita coisa. Se você muda o idioma, você já encontra mais trabalhos e que tem mais relevância, de repente, para o que você quer
pesquisar e estudar. Eu aqui coloquei os escritores em inglês, porém, nessa base de dados também é possível fazer pesquisas em português sem problema nenhum. Tem também como fazer um cadastro, eu confesso que eu não fiz o cadastro quando eu fui pesquisar, porque eu não achei necessário, mas tem como fazer um cadastro também para salvar até os trabalhos que você pesquisou, assim como no portal da CAPES também é interessante fazer esse cadastro, que toda a sua busca fica salva na sua área ali com o seu login e senha. Assim como as outras bases, né, é possível você fazer uma busca avançada, e aqui tem como refinar, filtrar os tópicos que mais interessam para você, né, que eu coloquei como exemplo, que eu refinei aqui os assuntos de matemática, mas de repente ali para baixo pode ter ensino, e eu quero refinar por ensino, ou eu quero excluir, aparece um trabalho sobre saúde, e não é o meu foco, então eu posso selecionar só alguns filtros, alguns tópicos que seriam mais interessantes para minha busca. Eu estou olhando aqui para o lado que eu fiz algumas anotações para não esquecer de nada. Outra base de dados é a Cielo, que funciona parecida com as outras. Eu achei, pelo menos quando eu fiz, que uma é bem parecida com a outra, apresentam uma ou outra diferença só. Também é possível ter esses filtros aqui na Cielo, você pode filtrar como como o país que você quer encontrar, com o idioma ou com o assunto, assim como no da Microsoft. Aqui eu coloquei o escritor, e aqui do ladinho tem como pesquisar todos os índices, ou se eu quero pesquisar só por ano de publicação, ou por autor, ou só no título, então também tem como refinar essa busca já aqui, ou realizar uma busca avançada. Assim como as outras também, fica salvo aqui o histórico de busca, e é possível, como eu falei, refinar essa busca aqui com os filtros, os tópicos que aparecem ali do ladinho. A Cielo, inclusive, foi quando eu pesquisei a que mais apareceram trabalhos de outros idiomas, mesmo com o escritor em português. Outra base de dados é a BDTD, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e essa biblioteca digital, então, ela permite, né, que você realize também uma busca avançada, ou uma busca no título, por autor ou por assunto. Aqui eu usei como exemplo alguns descritores, e utilizei também esses operadores booleanos, que a gente chama, que depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é e para que eles servem. E aqui, para refinar a busca, eu achei assim, que é o que é mais completo para refinar a busca, porque você pode refinar a busca por instituição, por repositório, por programa de pesquisa, por autor, por orientador, por tipo de documento, de repente eu quero uma tese, ou estou pesquisando só dissertação, por idioma, por assunto, por área de conhecimento, por ano. Então, aqui essa foi a base que eu achei que dá para refinar mais, assim, que de repente é interessante, né, dependendo do que você vai utilizar como critério de inclusão ou não. Então, as bases que eu coloquei aqui foram essas, mas, como eu falei, existem outras diversas e que podem ser pesquisadas para encontrar os trabalhos referentes ao assunto que você procura, né? Então, como eu falei, tem ali, né, em todas as bases, tem esses filtros de pesquisa. Então, quais são os filtros? O período temporal, de repente eu quero trabalho só em determinados anos, não sei, de repente 2010 a 2020. Na minha pesquisa, na minha busca, eu realizei sem limite temporal, a todo tempo, né? O tipo de publicação, se eu quero pesquisar um artigo, uma dissertação ou uma tese, e o assunto conforme o tema, né? E eu utilizo também como filtro os operadores booleanos, como eu falei, né, que eu tinha utilizado aqui nessa plataforma, nessa base de dados da BDTD, o AND. Quais são esses operadores booleanos? Então, a gente tem o AND, o OR e o NOT. Perdoe meu inglês, porque é péssimo. O AND, o que é esse operador booleano, né? Que eu coloquei como exemplo perspectiva e geometria. Quando eu coloco na minha pesquisa ali, junto com os meus descritores, esse operador booleano, eu estou solicitando para a base de dados que eu quero só pesquisas
aliás, eu quero pesquisas que contenham as duas palavras. Então, quero pesquisas que tenham perspectiva e geometria, né? Então, por isso que está aqui na intersecção desses dois diagramas aqui, porque eu quero os trabalhos, as pesquisas que têm esses dois descritores. Quando eu utilizo o OR, né, aqui já dá a ideia que eu quero tudo, então eu quero todos os trabalhos, aqui eu utilizei como, por exemplo, que tem perspectiva, ou matemática, ou arte. Então, eu quero todos os trabalhos que têm esses descritores aqui, e aí a busca fica bem mais ampla, né? Então, eu solicito para a base de dados as pesquisas que contenham todos esses descritores, e por isso que a união, né, a junção de todos eles aqui. E o NOT, né, já acho que fica bem claro, que eu quero um descritor e não o outro. Então, eu solicito a base que eu quero apenas o primeiro descritor e quero que exclua, quero que o outro não apareça. Então, aqui eu coloquei como exemplo técnica de representação, NOT geometria. Então, eu só quero os trabalhos que tenham técnica de representação e que não apareça relação com a geometria. De repente, tem trabalhos que aparecem as duas coisas, mas eu estou solicitando para a base que eu não quero esses trabalhos, eu quero só os que aparecem como descritor técnica de representação. Organização. Então, é importante anotar tudo que puder. Em relação à estratégia de busca, né? Então, eu anotei tudo em referente ao mês que eu pesquisei, o ano da minha busca, as bases de dados pelas quais eu passei e que eu obtive alguns trabalhos, o que eu pesquisei, a quantidade de materiais que aparecem, quais materiais foram escolhidos e por quê, né? Então, tem os critérios de inclusão e exclusão para esses trabalhos. E aí, eu até coloquei uma tirinha aqui, né, que tem uma pessoa aqui que está numa bagunça toda, e aí está escrito aqui, droga, onde eu deixei aquele artigo que eu queria ler? Então, é importante ter essa organização para que, de repente, quando você precisar daquele artigo, quando você for utilizar, quando for apresentar os dados, ou, de repente, somente para leitura, é importante ter essa organização para que você consiga encontrar facilmente aquele trabalho e não ter todo, né, ter que refazer a busca, enfim. Então, aqui eu coloquei como exemplo o meu quadro que eu fiz, né, de organização. Então, no Google Acadêmico, eu pesquisei em agosto deste ano, com os descritores representação em perspectiva. Então, eu utilizei, né, como filtros as páginas em português, sem citações e sem patentes, pesquisa no título e sem limite temporal, com esse descritor. E eu encontrei um total de resultados 54 trabalhos. Refinando a minha busca, selecionando, né, eu coloquei aqui, materiais encontrados foram 7, mas sobre o que esses materiais, né? Então, eu considerei esses 7 trabalhos porque eles tratavam de perspectiva, a técnica mesmo, representação em perspectiva, perspectiva e a matemática. E aí, no meu quadro aqui, eu organizei o título do trabalho que eu encontrei, as palavras-chave desse trabalho, o link para eu acessar esse artigo, ou, enfim, a tese ou a dissertação, e os autores. Aqui eu até não coloquei, né, se era uma tese ou uma dissertação, esses trabalhos, porque eu não precisava nesse momento, mas de repente é interessante também colocar. Então, quando eu falo ali da organização, seria isso, né, você colocar, deixar bem certinho já, para que depois você não tenha um trabalho dobrado em ter que buscar tudo novamente. Depois dessa seleção dos dados, né, ou melhor, como que eu fiz essa seleção dos dados? Como que, perdão, de 54 trabalhos ali no total, esse é um número pequeno até, né, porque eu refinei a minha busca só no título. Desses 7, como que eu selecionei esses 7 artigos? Então, eu fiz uma leitura, primeiramente, né, do título, e depois eu li o resumo e observei se o trabalho tinha relação com o que eu queria pesquisar. Que muitas vezes aparece ali no título algo interessante, mas quando você vai ler o resumo, não era bem aquilo que você queria pesquisar, ou não tem relação com o seu tema, com o assunto que você está buscando. E aí, para isso, utiliza-se, então, os critérios de inclusão ou exclusão, né? Eu posso colocar como critério o ano, a área, o assunto. Eu usei, né, como eu já tinha colocado antes, eu tinha falado antes, esses critérios aqui de inclusão ou exclusão. Perspectiva em matemática, a perspectiva como técnica no ensino da matemática,
representação em perspectiva e visualização em matemática. Então, os trabalhos que tinham esses assuntos, eu selecionei para que depois eu fizesse uma outra leitura mais ampla, né? Aqui eu selecionei esses trabalhos apenas lendo o resumo deles. Aí, depois que eu selecionei todos os trabalhos, que eu fiz a minha busca, né? Nesse caso aqui, eu coloquei as 4 bases de dados que eu pesquisei, com os descritores, eu vou colocar, então, no Google Acadêmico, com cada um dos descritores que eu pesquisei, os resultados que eu encontrei. Na Cielo, a mesma coisa, na CAPES, a mesma coisa, e na BDTD, a mesma coisa, e num total, então, eu encontrei 35 trabalhos, e desses total de trabalhos encontrados sem repetição, foram 21, né? Então, acontece muito de você pesquisar no Google e encontrar o mesmo artigo que você encontrou no Google, você encontra na Cielo e na CAPES também. Então, você não vai contar ele 2 vezes, por isso que o total de trabalhos encontrados sem repetição aqui diminuiu para 21. Essa é toda a parte, então, da organização. E para que se faz toda essa pesquisa, né, bibliográfica, toda essa busca? Como eu falei, é para você saber mais sobre o assunto, né, para você entender mais, para ver o que está sendo pesquisado ou não, e realiza-se, então, depois disso, uma análise de tipo material, de material coletado, levando em consideração o seu objetivo de pesquisa. Essa relação de saber o assunto que está pesquisando é bem interessante, porque às vezes você tem uma ideia na cabeça do que pretende pesquisar, do que pretende fazer, e quando você começa a ler os trabalhos que já existem sobre o assunto, você começa a ver que, de repente, isso eu tinha pensado em fazer, mas já existem diversos trabalhos sobre isso, então, de repente, não é tão significativo você fazer uma coisa que já foi feita diversas vezes, né? Como eu coloquei lá no início, é realmente para você entender as lacunas que tem, para tentar preencher aquelas lacunas com o seu tema da pesquisa. E aonde que se apresenta, então, esses dados coletados no levantamento bibliográfico? Você pode fazer um estado da arte, um artigo de revisão sistemática, você pode utilizar no seu projeto de pesquisa, na dissertação, na tese. Então, assim que, né, existem outros também, que você pode apresentar esses dados que você coletou e a relevância deles para o seu objetivo de pesquisa, para o que você quer pesquisar. E aí as referências. Eu não sei se eu falei no início, mas eu tenho um problema, que quando eu começo a falar, eu disparo a falar e acabo falando rápido demais. Não sei se deu para entender, mas basicamente, assim, de forma geral, o que eu tinha preparado sobre o levantamento de dados, levantamento bibliográfico era isso. Aí aqui eu coloquei as referências também que eu utilizei. Eu escrevi lá, se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar, a respeito para a Jéssica aqui. Depois vou até pedir para o Michel falar um pouquinho. O Michel é professor de metodologia também, e ele fez uma fala muito bacana no Pós-Viva Lives e até colocou um material lá. Mas vamos pensar assim, em termos da Jéssica, né? Se vocês tiverem alguma questão em relação ao que vocês estão fazendo, como fazer. A Jéssica é muito organizada, gente, por isso que eu convidei ela. Pessoal, só uma coisa que eu acho que eu não comentei, que assim, o que ficou claro para mim, que a pesquisa, o levantamento bibliográfico, ele é o pontapé para a sua pesquisa, né, seja para o que você quiser fazer, ele é o pontapé inicial que você tem que ter para que você consiga fazer uma pesquisa, e é um processo de idas e vindas. Então, num primeiro momento, quando eu conversei com a Prof. Josi lá em maio, que nós tínhamos pensado em fazer algo relacionado à anamorfose ou à perspectiva em matemática, eu fiz uma primeira busca. Aí, depois que eu sentei com ela e com a Prof. Luciane, que é a minha orientadora, e nós definimos bem o tema, né, e que eu formulei, mais ou menos, uma pergunta de pesquisa, aí eu fiz uma segunda busca, utilizando outros descritores, para que tivesse mais relação mesmo com o que eu quero pesquisar e qual que vai ser o assunto da minha dissertação.